Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Aqui é o Felipe e esse é mais um vídeo neste canal. Hoje eu quero falar sobre um assunto um pouco polêmico, que são empresas estatais. Mas na verdade eu quero pegar notícias, eu quero pegar alguns fatos relevantes que já aconteceram nesse janeiro de 2021 e falar para vocês o que eu acho de investimento em estatais, se eu invisto, se eu não invisto e por que eu tomo essa decisão, certo? Mas antes da gente começar, eu queria pedir aquela ajuda de sempre para vocês, que é se inscrever no canal, dar o joinha no vídeo e também ativar o sininho para não perder nada do que eu posto aqui. Então, bora lá! Mas afinal, o que são empresas estatais? Empresas estatais são empresas criadas por lei, que pertencem na sua totalidade ou parcialmente ao Estado. Quando a gente fala parcialmente, é porque algumas empresas possuem capital misto, ou seja, uma parte da iniciativa privada, outra parte pertence ao Estado. Porém, nesses casos, o Estado ainda detém a maior parte das ações, ou seja, o Estado é majoritário e toma as principais decisões naquela empresa, certo? Então o Brasil possui várias empresas estatais icônicas aí para todo mundo. Por exemplo, nos bancos a gente tem o Banco do Brasil, a gente tem a Caixa. No saneamento a gente tem a Copasa aqui em Minas Gerais, a gente tem a Sabesp em São Paulo, a gente tem a Sanepar lá no Paraná. Nas elétricas, por exemplo, a gente tem a Semig, aqui também de Minas, e a gente tem a Eletrobras. E nos combustíveis a gente tem a Petrobras, que é a mais famosa de todas. Essas empresas, por atuarem em setores bastante regulados, normalmente elas são monopolistas. Tirando o Banco do Brasil e a Caixa, que são empresas que atuam no mercado com alguma competição a mais, o restante é basicamente monopolista. Mas o que aconteceu? Nesse início do ano, tiveram algumas notícias que fizeram a cotação dessas empresas caírem bastante e assustou muito o pessoal. Então eu quero falar um pouco sobre esses casos, que é o da Sanepar, do Banco do Brasil e a da Eletrobras. Vamos entender bem o que aconteceu e vamos entender se isso pode ou não acontecer novamente com essas empresas ou também com algumas outras empresas estatais. Então vamos começar pela Sanepar. Para quem não conhece, a Sanepar é a empresa de saneamento do Paraná. Por atuar no setor de saneamento, que é um setor bastante regulado, seus reajustes anuais dependem do governo, ou seja, ela não pode simplesmente aumentar o seu serviço da maneira que ela quiser. O reajuste vem de acordo com o que o governo acha justo. E como o governo faz? Ele faz algumas contas que são muito ligadas à inflação. Então, basicamente, a empresa ali vai ter um reajuste que vai seguir um pouco da inflação. Só que o que aconteceu? Os reajustes da Sanepar eram muito vinculados ao IGPM, que é o Índice Geral de Preços do Mercado, que é um indicador de inflação. Porém, o IGPM disparou no Brasil nos últimos 12 meses, chegando próximos dos 25%. Então, o reajuste que a Sanepar teria que dar seria muito grande, algo que não foi bem visto pelo governo, por questões políticas e também porque é um ano de pandemia, as pessoas estão sem dinheiro, então o governo não achava que era justo repassar todo esse custo para as pessoas. Então aquele reajuste que já tinha sido aprovado pelo governo, falou assim, não vai ser isso mais. O governo pegou aquele reajuste e dividiu pela metade, ou seja, as receitas que a Sanepar esperava nesse ano de 2021 vão ser basicamente a metade do que era antes. Então, como as receitas vão cair, os lucros vão cair, o mercado sentiu o baque e as cotações da empresa desabaram. O segundo caso que eu quero falar com vocês é do Banco do Brasil. O que aconteceu? O presidente do Banco do Brasil, André Brandão, propôs uma reestruturação do banco. E o que consistia essa reestruturação? Basicamente, fechamento de agências, plano de demissão voluntária, demissões de funcionários. Então, a ideia do presidente era enxugar o banco focando no digital. Algo que os outros bancos do Brasil também já estão fazendo, como o caso do Itaú, do Bradesco e do Santander. Isso geraria uma maior eficiência operacional para o banco, algo que o mercado viu com bons olhos. Porém, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, não gostou muito do que ouviu. Ele achou que isso poderia impactar politicamente a sua aprovação e ameaçou demitir o presidente do Banco do Brasil caso isso fosse feito. No final, o presidente não foi demitido, porém, ninguém mais sabe o que vai acontecer, se essa reestruturação vai ocorrer ou não. Então, as ações do banco desabaram devido à ingerência na governança do banco. Então, o mercado não sabe mais se o presidente vai tomar as atitudes que ele considera fundamentais para o banco continuar cada vez mais lucrativo. E o terceiro caso, o mais recente deles, é o da Eletrobras. E o que aconteceu? O presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, indicado lá em 2017 pelo então presidente da República, Michel Temer, tinha uma função clara: reestruturar a empresa, valorizar os ativos e inicializar o processo de privatização da Eletrobras. E esse processo foi muito bem feito. Todo mundo avaliou que a empresa estava caminhando a passos largos
para uma privatização. Entretanto, com a mudança na presidência da República, a privatização da Eletrobras acabou ficando em segundo plano, algo que o presidente da empresa viu que não seria mais necessário naquele posto. Então ele renunciou ao cargo. E ele renunciando ao cargo, passou uma visão clara para o mercado, que é: essa empresa tende a não ser mais privatizada. O que aconteceu? As ações da Eletrobras desabaram. E o que esses três casos têm em comum, a gente pode definir todos de uma forma só, que é a intervenção política na empresa. Eu citei apenas esses três porque são os mais recentes, casos que aconteceram ainda nesse 2021. Mas a lista é longa, toda empresa estatal já sofreu algum tipo de intervenção política na sua história. Mas afinal, o que eu penso sobre investir em estatais? Primeiramente, quero dizer que existem empresas estatais boas. Ser do Estado ou não é o que define se a empresa é boa ou não. Por exemplo, a Petrobras gera um caixa absurdo. O Banco do Brasil é uma boa empresa, na minha visão, a melhor estatal da Bolsa. Empresas de saneamento, como a Sanepar, estão em um setor altamente perene e que dificilmente não vão dar lucro. Eu invisto em estatais? Não, e eu vou dizer por quê. Primeira coisa é que, historicamente, as empresas estatais têm um retorno no longo prazo menor do que as empresas privadas que atuam no mesmo setor. Eu vou deixar para vocês aqui o retorno histórico do Banco do Brasil, do Bradesco e do Itaú. A gente vê que o retorno do Itaú e do Bradesco foi muito superior ao retorno do Banco do Brasil, quando a gente pega esse horizonte acima de 20 anos. E por quê? Porque no meio do caminho ocorreram interferências políticas no Banco do Brasil que fizeram a sua cotação patinar, enquanto as outras continuaram lucrativas e continuaram subindo. E o segundo ponto, que na minha visão principal que não me faz investir em estatais, é porque estatais não são feitas para dar lucros. A própria lei das estatais define que elas são basicamente feitas para se cumprir funções sociais. Então eu não vou entrar no mérito se isso é certo ou não, mas isso é um fato. Elas não têm o foco em lucro. E eu sempre falo aqui no meu canal, nas minhas redes sociais, que o sócio, o acionista ganha com o lucro da empresa. Então, quanto mais a empresa lucra, mais o sócio vai lucrar. Se aquela empresa ela não é focada em lucro, você não está jogando o mesmo jogo que os majoritários. Eles estão preocupados em outras coisas. Eles ganham dinheiro fazendo outras coisas. Por quê? Porque eles são políticos. Então, eles usam empresas para se fazer política, faz parte do jogo, mas você não ganha com isso, você ganha com lucro. Então, como eu não jogo o mesmo jogo do majoritário, eu não me sinto confortável em investir em empresas estatais. Sempre que eu invisto em algum negócio, é com foco no longo prazo, é com foco em ganhar dinheiro junto com aquele negócio. Como aquele negócio não é focado em ganhar dinheiro, eu não me sinto confortável em investir nele. Mas afinal, é errado se investir em estatais? Não, não é. Investir é ter conforto. Se você se sente confortável, se você se sente confiante com aquele investimento em estatais, não tem problema. Eu acho que uma carteira bem diversificada aceita qualquer tipo de investimento. Eu não invisto em estatais por uma coisa pessoal, por achar que intervenções políticas afetam muito o negócio e por preferir outras empresas que não sofrem desse problema, certo? Mas se você gosta, tranquilo, faz parte, não existe só uma coisa certa na Bolsa de Valores, beleza? Então eu queria agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo, me siga lá nas redes sociais e comente aqui embaixo se vocês gostam de alguma estatal, se vocês investem em alguma delas, beleza? Valeu pessoal, até o próximo vídeo.